Nessa semana, mais precisamente na segunda-feira, começou o julgamento mais esperado do ano, o julgamento do Diddy. Ele que já teve alguns outros problemas na justiça, como quando ele foi acusado de agredir um dos executivos da Interscope, ou quando ele foi acusado de participar de um tiroteio em uma boate, numa festa de ano novo, lá no início dos anos 2000, passa dessa vez pelo julgamento que pode levá-lo até a prisão perpétua. Tudo começou em 2023, quando a sua então companheira, a Cassie, acusou o Diddy de violência física e sexual. Na época, o Diddy negou todas as acusações, falou que aquilo não era ele, que ele jamais faria isso, mas em 2024, a CNN soltou uma gravação de uma câmera de segurança de um hotel onde apareciam o Diddy e a Cassie. Nessa gravação, o Diddy estava realmente agredindo a Cassie de uma maneira assustadora. E ele, depois dessa gravação ir ao ar, disse que ele realmente sentia muito, que ele teve uma criação muito violenta e que ele pedia mil perdões, que ele estava sempre tentando melhorar. Desde então, centenas de denúncias começaram a ser feitas contra o Diddy, envolvendo acusações de violência sexual, de violência física, de extorsão e os famosos freak-offs, que eram festas que o Diddy dava, onde acontecia uso de drogas forçado, violência sexual e até mesmo tráfico de pessoas. A gente estava achando, né, que essa primeira semana ia acontecer vítimas e vamos abrir ali detalhes do processo e, oh meu Deus, mas nada disso aconteceu. Na verdade, essa primeira semana era uma semana muito mais burocrática, onde eles iam ali definir algumas coisas do processo. Como, por exemplo, foi nessa semana, na segunda-feira, que o juiz Aaron Silberman, espero estar falando certo, deu autorização para que o Diddy usasse roupas civis durante o seu julgamento. Isso é uma coisa muito importante porque o Diddy, que está preso desde o ano passado, se o juiz não permitisse isso, ele ia estar ali com roupas do presídio. E para os advogados isso seria muito ruim, porque você já passa ali realmente um aspecto, né? Você já passa uma imagem de criminoso. Então, o juiz realmente deu essa autorização para ele. Ele tem ali um guarda-roupa muito seleto, né? Então ele pode usar 2 sapatos, sem cadarço, 3 calças, 2 camisas, uma coisa assim. Foi também nessa semana, principalmente na segunda-feira, onde o juiz decidiu que o julgamento não seria televisionado. Então a gente não vai ter imagens feitas com câmeras, nem fotógrafos da sala de julgamento, né, do tribunal, nem nada. Mas ele permitiu que tivessem, né, ilustrações, e a gente já tem até algumas aí onde mostram que o Diddy, de fato, tava lá. Ele já tá grisalho, né, tava usando óculos de leitura, tá grisalho, tá com uma aparência um pouco mais velha, até porque quando ele tava aqui, ele tinha todo, né, enfim, tinha um budget gigantesco pra fazer o que ele quisesse, então ele costumava pintar o cabelo de preto, ter sempre aquela aparência jovem. E de fato, dessa vez, ele aparece, né, com um semblante bem mais velho, principalmente porque ele já tá mostrando aí seu cabelo e sua barba grisalhos. Nesse julgamento, o Diddy tá sendo acusado de muitos crimes, né? Ele tem aí 5 acusações diferentes, então ele tá sendo acusado de extorsão, coerção, transporte para fins de prostituição, tráfico sexual mediante força, além de fraude. Ele tinha 3 acusações em março. Em abril, a promotoria aceitou mais 2. Então, nesse momento, ele está sendo julgado por 5 acusações diferentes. Se ele for julgado culpado, a pena mínima que ele pode pegar é 15 anos e a pena máxima é a prisão perpétua. Lembrando que no estado de Nova York, que é onde ele está sendo julgado, não existe pena de morte. A equipe de acusação é formada por 8 pessoas, 7 delas mulheres. Então, 8 promotores, 7 mulheres. Uma dessas promotoras é a Maureen Ryan Comey, filha do ex-diretor do FBI, James Comey. Ela era uma das promotoras que ajudou ajudou a julgar e a manter presa a Ghislaine Maxwell, que era uma amiga, sócia, enfim, do Jeffrey Epstein. Ela era responsável por atrair os adolescentes que o Epstein levaria para sua ilha. Então, é um júri
uma acusação, né? Uma promotoria ele basicamente feminino, com uma promotora que já atuou em um caso tanto de muita mídia, né? E também um caso aí que envolvia violência sexual, como o caso do Diddy. Já a equipe do Diddy, a equipe de defesa do Diddy, conta com 7 advogados. Um deles, inclusive, é o Brian Steele. Ele que foi o advogado do Young Thug no julgamento, se eu não me engano, em outubro do ano passado. Ele livrou o Thug das acusações que também poderiam deixar ele na prisão por muito tempo, prisão perpétua, inclusive. E, enfim, viralizou bastante, eles comemorando. Inclusive, no novo álbum do Drake, Some Sex Songs For You, tem uma música chamada, né, Brian Steele, que é uma homenagem a esse advogado, justamente por ele ter defendido o Young Thug, que é um amigo do Drake. Durante essa semana, o juiz Subramanian, ele ouviu mais de 100 candidatos ao júri. Não sei se a gente pode falar assim, candidatos, mas é o que eles são. A ideia, né, é que ele formasse realmente esse júri até o final da semana, na verdade, na sexta-feira, e que a gente começasse aí a ouvir a promotoria e a defesa já na segunda-feira. Porém, na quarta-feira, o juiz decidiu que não teríamos nenhuma sessão na quinta-feira, que realmente essa escolha final ficaria para segunda-feira, para sexta-feira. E a defesa do Diddy depois pediu para adiar essa defesa final para a segunda-feira, dia 12, na próxima semana. O pedido da defesa do Diddy foi porque, segundo eles, existem muitas chances desses 45 finais desistirem de estarem ali como candidatos. Isso porque, segundo o juiz, o processo inteiro vai demorar quase 8 semanas para ser concluído. Então, talvez realmente tenha alguns candidatos ali que não tenham interesse, disponibilidade, enfim, para continuar durante 8 semanas. Então, nessa segunda-feira, a gente vai ter, de fato, a formação final desse júri. Eles terão esses 12 jurados e 6 suplentes vão ser escolhidos aí entre essa turma de 45 pessoas finais. Entre essas 45 pessoas, a acusação pode excluir 6 e a defesa do Diddy pode excluir até 10 pessoas. Na escolha de suplentes, a acusação pode tirar 3 nomes e a defesa do Diddy também pode tirar 3. Suplentes são 6 pessoas escolhidas. O resto, tudo vai ser decidido pelo juiz. A parte mais difícil nessa acusação é o fato de que é muito difícil formar um júri neutro. Isso porque o caso dele foi um caso imensamente transmitido na mídia. Então, dificilmente os jurados vão chegar lá sem nenhum tipo de informação, sem nunca ter, ouvido nada sobre o caso. Isso é praticamente impossível. Inclusive, a grande maioria dos jurados confessou que sim, acabou ouvindo uma coisa ou outra sobre o caso. Grande parte deles, inclusive, viu o vídeo soltado pela CNN do Diddy agredindo a Cassie, né, no hotel. Obviamente que isso é uma coisa, um desafio muito grande para o juiz, mas ele vai tentar ali fazer na medida do possível. Teve um jurado, inclusive, que falou que ele não achava que ele conseguiria ver o Diddy como inocente, que ele conseguiria ser convencido de que o Diddy é inocente. E esse candidato foi tirado, obviamente, até porque ele tá ali, né, o Diddy tá ali pra se defender, então os jurados têm que ir ali com o coração aberto, vamos dizer assim. A grande maioria disse que não tem nenhum problema em ouvir, de fato, a versão da defesa, a versão da acusação, e que não vai levar nada do que foi ouvido durante todo esse tempo pra lá, né? Teve alguns até que tinham um pouco mais de conhecimento sobre o caso, teve gente que falou sobre a questão do óleo de bebê, teve gente que falou que tinha consciência de tudo que acontecia dos freak-offs e etc. Eu acho que essa parte em si não é algo que o juiz deva levar muito em consideração, sabe? Mas eu ouvi do óleo de bebê, eu ouvi do freak-off, eu vi que isso, aquilo. Até porque não são coisas que, né, você tem provas físicas ou, enfim, na mídia, né? A gente, pelo menos, não teve nenhuma prova extremamente contundente de falar, nossa, a gente tá vendo, a gente tem uma filmagem de um freak-off, a gente tem uma... Sabe? A gente não tem isso. Diferente do vídeo do Diddy batendo na Cassie, que aí realmente é uma prova extremamente irrefutável. Quem também não vai ter uma vida fácil, né,
nesse júri é a defesa do Diddy. Até porque, de novo, a gente tá falando de um caso que teve muita cobertura da mídia, teve muita teoria, né, que, enfim, milhares de conteúdos foram criados, todo mundo falava muita coisa. E a estratégia da defesa é colocá-lo como um swinger, né? É mostrar ali que ele, na verdade, é um cara que sim, que fazia festas, que organizava orgias, que participava delas, mas que tudo aquilo ali era extremamente acordado com ambas as partes, né? Que nada foi feito contra a vontade de ninguém. Acho muito complicado pensar em como eles vão conseguir trazer isso, mas se eles tiverem provas, vamos que vamos. Um outro ponto que para a defesa é muito difícil é a relação do Diddy com a Cassie. A Cassie que está, pelo que dizem aí, né, pelo que circula, a Cassie que vai ser uma das testemunhas de acusação desse caso. Segundo o que a gente viu, que saiu na mídia essa semana, a defesa pediu para incluir provas de que o relacionamento do Diddy com a Cassie era um relacionamento onde ambos praticavam violência doméstica. O juiz, né, ele, pelo que os jornalistas narraram ali, ele não se sentiu muito confortável em seguir por esse lado. Ele falou que ele não tinha muita confiança de seguir por esse lado, não. Mas que ele ia dar uma posição sobre isso na segunda-feira, junto com os jurados. Já a acusação já revelou para o juiz que vai ouvir 4 vítimas do Diddy durante o julgamento, né? A acusação, inclusive, disse que eles tinham muitas denúncias mesmo, mas que eles preferiam focar naquelas que tinham provas materiais, né, provas físicas e testemunhas. Uma coisa que me deixou bastante surpresa, porque a gente viu ao longo desses meses todos muitas denúncias contra o Diddy, muitas pessoas falando coisas contra o Diddy. Inclusive, o advogado que até abriu processo contra o Jay-Z, se você não sabe dessa história, tem link aqui no canal, ele abriu uma linha telefônica, né, para as pessoas denunciarem o Diddy, enfim. E ele falava que ele recebia centenas de ligações por dia. Então, me deixou bastante surpresa que a gente só vai ter 4 vítimas aí, né? E pelo que a gente sabe também, nenhuma delas é celebridade ou alguma coisa assim. Óbvio que a gente tem a Cassie ali, né? Mas fora ela, nenhuma outra é uma celebridade daquelas que a gente tava, né? Que os nomes estavam pipocando ao longo desses meses. A acusação também diz que o que eles chamam de vítima 3 talvez não compareça mais, porque eles estão tentando contato com a advogada dela há alguns dias e eles não têm essa resposta. Então, a acusação não falou nada se eles pretendem realmente tirá-la da lista de vítimas, né, de testemunhas, ou se eles pretendem seguir só com 3, ou se eles pretendem chamar uma outra pessoa. A gente ainda não tem informações sobre isso. Apesar de a gente ainda não ter esse duelo entre defesa e acusação, né, que a gente esperava, com provas, etc., a gente já teve sim umas faíscas saindo durante essa primeira semana. Isso porque teve um advogado sentado ali na plateia do júri e parecia que a equipe do Diddy estava consultando esse advogado que não faz parte oficialmente da equipe dos advogados do Diddy. Quem era esse advogado? Ele é nada mais, nada menos do que Mark Geragos. Ele que foi o advogado de Michael Jackson, ele que advogou para os irmãos Menendez, e ele que tem um podcast com o Mark do TMZ, com o Harvey do TMZ, perdão, chamado Two Angry Men. E nesse podcast, ele falou publicamente sobre o caso Diddy. Ele falou, por exemplo, sobre o vazamento das gravações da câmera do hotel, e que aquilo era um assassinato de imagem, né? Um assassinato de reputação, e que chamou o júri do caso de um pacote de 6 mulheres brancas, no pior jeito possível. Já o Mark deu uma entrevista para a CNN falando que ele não participaria do caso, que ele não entraria em momento nenhum, que na verdade ele só estava ali para apoiar a sua filha, a também advogada Tani Geragos,
que é uma das advogadas da equipe do Diddy. Mas não é porque aparentemente a gente não tá vendo a acusação, a defesa falando sobre celebridades, que a gente não vai ter aí, né? Já que essa semana o ex-marido da Kim Potter, se você não sabe o que é Kim Potter, ela é a ex-mulher do Diddy, mãe dos 3 filhos dele, que faleceu em 2018 por pneumonia. E muita gente começou ali a falar que na verdade não era pneumonia, né? Tudo isso. A Kim Potter, ela tem 4 filhos, 3 do Diddy e um de um outro rapper chamado Al Shore. O Al Shore, ele foi na Fox News essa semana e ele disse que a acusação o intimou a prestar depoimento contra o Diddy e que ele está louco pra fazer isso. De novo, o que a acusação nos disse é que as 4 testemunhas que serão chamadas são 4 testemunhas mulheres. O Al Shore não é uma mulher, tá? Então, a gente não sabe até onde isso é verdade, até onde de fato houve essa intimação pra depor. Ele se colocou, né? Ele falou que ele seria a vítima 5. A gente tem a 4, ele seria a 5. E que ele tem muito a falar sobre o Diddy. Ele diz, inclusive, que a Kim Potter sempre falava pra ele que ele precisava abrir bem o olho ao redor do Diddy. E ele já falou que ele não acredita nessa história de morte por pneumonia, já que ninguém tão novo e tão saudável como a Kim Potter morreria de pneumonia. Ele também disse que em 2022 o Diddy foi o mandante de uma campanha para assassinar a reputação do Al Shore, e isso acarretou problemas de saúde super graves para o Al Shore, que teve falência de fígado. Passou por um transplante, enfim, uma coisa bem pesada, que ele já se recuperou. O Al Shore também se colocou como a única vítima viva do Diddy, a única pessoa que poderia denunciá-lo. Até onde isso vai, não sabemos. É importante também colocar aqui, eu acho que o filho do Al Shore com a Kim Potter, Quincy Brown, ele já em setembro demonstrou que ele não gostava do pai. Ele falou que o pai que o pai não vale nada, e ele está apoiando o Diddy, super fechado com o Diddy e com seus outros irmãos. Então, assim, se ele de fato vai testemunhar, se de fato vai ter uma vítima 5, ou se vão tirar a vítima 3, que a defesa não consegue contato, e colocar o Al Shore, a gente vai saber só na segunda-feira. Esse foi o resumão da primeira semana de julgamento do Diddy. A gente vai fazer uma cobertura completa aqui. A ideia é que os vídeos saiam todo domingo para você conseguir acompanhar tudo que aconteceu durante a semana e já estar preparado para a próxima. Mas, obviamente, que notícias muito bombásticas a gente vai soltar sempre no Shorts e no TikTok. Primeiro no TikTok sempre. Então, segue lá para você não perder nada. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Se vocês puderem se inscrever, compartilhar, comentar, dar like, vai ajudar muito a gente aqui. Vocês viram que agora a gente tem um microfone? Esse canal está melhorando cada dia mais. É isso, muito obrigada. Beijos.